Boa noite, meus amados irmãos. É uma alegria estarmos reunidos para servirmos a Deus. Amém? E olha, assim vejo alguns espaços que normalmente são ocupados por alguns irmãos que não estão presentes. Sentimos a falta. E é uma pena quando iniciamos a semana distante da congregação, distante da Assembleia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele nos amou e Ele deu Jesus que morreu na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador. Porém, na sua estadia na terra, o Senhor, Ele preparou todas as coisas de como os crentes, aqueles que o receberam como Salvador e assim se tornaram filhos de Deus, como eles deveriam agir e viver na terra. E dentro desse plano dele, ele colocou a sua igreja. Os crentes servem na igreja. E nós não podemos perder de vista esse ensino do Senhor, de que os crentes servem na sua igreja, local visível, bíblica, portanto batista. E estar servindo com o coração inteiro, tendo toda a atenção no ensino, nos louvores, em tudo que é feito, não deixando que nada nem ninguém atrapalhe o nosso instante de contemplação da palavra do nosso Deus. Estejamos orando por isso. Amém, irmãos? Peço que continuem orando uns pelos outros, pela Igreja de Deus, pela firmeza da mesma, e por todas as coisas que Deus tem concedido a cada um de nós, sejamos gratos. Como eu falei rapidamente pela manhã, nós somos desafiados a fazermos alguma coisa no 1º de maio, o pastor Miguel, o pastor Walter, e nós queremos encaminhar a ideia de termos um encontro de homens, né? Encontro de homens, há um encontro anual das mulheres, e falta-nos um dia assim que os homens possam se reunir para juntos adorarem ao nosso Deus. Então nós estamos trabalhando com essa ideia. Durante a semana eu devo conversar mais uma vez com eles e, se for a vontade de Deus, nós vamos alavancar esse projeto para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos ouvir um amém dos homens aí, os homens. Amém, homens? Amém. Amém, homens, né? Amém, homens. Eu sei que as mulheres já estão no seu... Qual o número do encontro de mulheres? Esse ano vai ser o 21º, né? Nós vamos para 1,5, né? Nós tivemos meio lá em Esperança, certo? Que não era anual, ia ser de 4 em 4 meses, nós tivemos metade de um lá, vamos para o 1,5. Mas a gente chega lá, daqui uns anos, vamos chegar no 21º também. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para Mateus, capítulo 27. O título da nossa mensagem é que ele foi entregue por causa do nosso pecado. Jesus foi entregue por causa do nosso pecado. E não muito depois desses dias, nós falaremos que ele ressuscitou para nossa justificação, certo? Mas hoje nós vamos dar um olhar especial àquilo que Jesus sofreu na cruz. Enquanto vocês encontram, eu peço aos irmãos que não esqueçam de orar por Isaac, por Vitória e por Sofia, que Deus esteja abençoando a vida delas. Também por Neto e por Hilton, lá em Esperança. E pelos demais irmãos que estejam com algum tipo de enfermidade. Amém? Lemos então a palavra de Deus, irmãos. Eu quero iniciar no versículo 32 e encerrar no versículo 50. Aliás, nós vamos até o 51, porque o 51 tem uma informação muito preciosa para a gente falar desse assunto e não tocar nela. Leamos então a palavra santa do nosso Deus. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira,
Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima de sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, nomeando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou o Filho de Deus. E mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém? Que Deus aplique, irmãos, o texto que acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Meus amados irmãos, aqui nós temos o relato, nós temos a narração bíblica da morte de Cristo. Todo o entorno da morte do Senhor. Cristo é condenado à morte, e morte de cruz. A Santa Palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Antes da cena da crucificação, Jesus já havia passado por outros tipos de vilipêndio. Coroa de espinho, uma cana na mão direita, escarnecimento e zombaria, salve Rei dos Judeus, cuspidas, batidas com aquela cana na cabeça, tiraram-lhe a capa, vestiram suas vestes e o levaram para ser crucificado. E aí, do versículo 32 em diante, nós temos exatamente o que ocorreu. O Espírito Santo deu a Mateus a perfeita lembrança dos fatos, e escolheu cada uma das palavras que nós lemos hoje à noite, para que nós tenhamos o registro do que ali
aconteceu. Jesus, sendo levado para ser crucificado, encontram no caminho um homem chamado Simão. E esse homem chamado Simão, ele é constrangido a levar a cruz de Jesus. Simão pôde levar a cruz, mas Simão jamais poderia levar na cruz os pecados da humanidade. Apenas um nome tem o poder de salvar o homem do inferno. E esse nome é Jesus. Eventualmente, muitos adoradores da cruz, e não de Cristo, acham que a cruz, ou que a morte na cruz, simplesmente a morte de uma pessoa na cruz, o colocaria na função ou na capacidade de salvar. Se eu for pendurado numa cruz, é só um pecador pendurado numa cruz. Se você for pendurado numa cruz, será só um pecador ou uma pecadora pendurado numa cruz. E Deus é perfeito em todas as coisas, e nós vamos ver, e nós vimos na leitura que outras pessoas são também crucificados ao lado de Jesus. A cruz, a crucificação, era o método correto pelo qual o Salvador deveria morrer. Ele não deveria ser apedrejado ou enforcado, ele deveria ser crucificado. Porém, o método não é o instrumento de salvação. O instrumento de salvação é a pessoa que está sendo crucificada. Então, esse adendo é feito porque Simão, Cirineu, pôde levar a cruz, mas não podia levar sobre ela pecado algum, senão os seus próprios pecados. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não o quis. Os romanos aqui tentaram, de certa forma, serem piedosos. Eles deram vinagre com fel. Você está preste a ser crucificado e aparecem boas almas querendo lhe dar de beber uma mistura amargosa. Cristo padeceu afrontas, irmãos, e não foram poucas nem pequenas, porque Ele lhe amou. Eu hoje à tarde e também pela manhã orava que Deus me desse a habilidade de transmitir para os irmãos essa narração das Escrituras, de maneira que pudesse tocá-los em seus corações, em suas mentes, em suas vidas, para tudo o que Jesus padeceu ali, porque nos amou. Muitas vezes nós crentes, nós nos colocamos em uma posição que não agrada a Deus por pequenas coisas. Muitas vezes falta-nos a habilidade da obediência. Nós vimos hoje, em uma breve leitura de Gênesis capítulo 12, que Abraão obedeceu. Muitas vezes nós não damos a devida importância ao vitupério de Cristo em nosso lugar. Aquilo que Cristo sofreu por nós. Somos uma geração que se afronta por muito pouco, que sofre por quase nada, que reclama de quase tudo.
Mas Cristo, como uma ovelha muda, encarou todo esse sofrimento por minha causa, por sua causa. Versículo 35 diz: e havendo-o crucificado, é uma informação direta, sem muitos arrodeios. E havendo crucificado. Mas é uma informação. E como uma informação concreta, direta, objetiva, me permite afirmar o que é uma crucificação. Para termos uma crucificação, nós precisamos de algumas coisas ali. Primeiro, obviamente, uma cruz. Segundo, obviamente, uma vítima, alguém a ser crucificado. Imaginem, Cristo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos Cristo sem pecado. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, ele está sendo posto numa cruz. Bom, eu disse que para ocorrer uma crucificação, é necessário, obviamente, a cruz, a vítima, mas é necessário também alguém que o coloque na cruz. Aqueles que vão fazer o trabalho. Carrascos que cuidam da execução. Agora, além disso, há outros instrumentos. E no meu coração agora eu escuto aqueles cravos sendo posto, rasgando a carne de Jesus, porque ele me amou. Rasgando a carne de Jesus, porque ele me amou. Aqueles cravos adentrando, irmãos, rasgando ao nosso Senhor. E ele, como uma ovelha muda, aqueles cravos rasgando a sua carne, porque ele nos amou. É interessante que mais adiante, Jesus diz a Tomé: versículo 27 do capítulo 20 de João, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Amados irmãos, aqueles cravos que adentraram a Jesus deixaram marcas. Por que eu estou me remetendo a Tomé? Porque no versículo 25, Tomé, a ouvir sobre o relato da ressurreição, ele disse: disseram-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado,
de maneira nenhuma o crereis. Vamos nos deter, irmãos. Vamos nos deter nesses sinais dos cravos que foram feitos nas mãos do Senhor. Aquela crucificação deixou marcas visíveis e tocáveis no nosso Senhor, porque Ele nos amou. Havendo-o crucificado, estava crucificado, estava ali com os cravos cravados em sua carne. Então aqueles homens repartiram as suas vestes. Não foi um homem. Aqueles homens repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes. Irmãos, esse é um texto, essa é uma citação magnânima, porque Cristo não teria o controle, humanamente falando, dessa situação. Cristo, sendo um mero homem, ele não podia fazer com que essa profecia cumprisse-se a respeito de si mesmo em um fato histórico no qual ele não está no controle. Ele é Deus. Obviamente que tudo está no controle de Deus, mas eu estou usando o texto para fechar brechas em corações que devaguem para longe da realidade de que Jesus é Deus. Aqueles homens, mais uma vez, tripudiam das coisas de Cristo, lançam sorte, repartem o que pertence a Jesus e disputam por meio da sorte a túnica de Jesus. Mas não para por aí. Não para por aí. Jesus teve coroa de espinho, Jesus teve pancadas na cabeça, Jesus teve suas vestes repartidas, Jesus foi crucificado, mas não para por aí. De maneira a zombarem dele, no versículo 37 é o relato. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amados, quando estudamos os evangelhos, e quando estudamos os evangelhos, nós encontramos inúmeras vezes os judeus colocando Jesus em xeque. Os judeus insinuando que Jesus não é o que afirma dizer ser. E aí, lá nos evangelhos, nós encontramos as provas cabais, definitivas, que Jesus é de fato Deus. Jesus tem uma genealogia que diz que ele é rei dos judeus. Jesus tem um nascimento que o coloca como rei dos judeus. Jesus tem manifestações milagrosas que o coloca como o Messias. Em uma crise, e é interessante que Deus não esconde as crises dos seus heróis. Em uma crise, um dos homens mais difíceis de encontrarmos pecado na vida dele, João o Batista, tem dois homens na Bíblia difíceis de encontrar pecado: Daniel e João o Batista. Mas em um desses momentos em que a carne prevalece em relação a João,
nós o encontramos, ele que é o enviado, que vai adiante de Cristo, que prepara o povo para servir ao Cordeiro, ele que testifica a voz do céu, dizendo que Jesus é o Filho amado. Em um momento de crise, ele manda perguntar se Jesus verdadeiramente é Jesus, de fato o rei de Israel, ou se deve aguardar outro. E então Jesus diz algo interessante, apontando para os milagres messiânicos que ele tem feito. E eu não preciso listar e falar dos milagres, porque vocês sabem o que Jesus fez. Jesus multiplicou o pão, Jesus fez cegos enxergarem, Jesus fez surdos ouvirem, Jesus ressuscitou pessoas e, principalmente, o Evangelho foi anunciado. O Evangelho foi anunciado. Meus amados irmãos, naquela crise de João, o Batista, nós temos mais informações a respeito da divindade e, de fato, de ser Jesus o monarca de Israel, de ser Jesus o Messias, de ser Jesus o Messias. A resposta de Jesus a João mostra que, de fato, ele é o Rei dos Judeus. Porém, aqui, nesse momento, ao colocarem esse título sobre Jesus, fizeram como vilipêndio. Mas não para por aí. Todo mundo, ou em todo mundo onde o Evangelho foi pregado, sabe-se que Jesus morreu ladeado por dois homens, dois salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Esses homens têm destinos eternos distintos, diferentes. Mas hoje nós não vamos tratar disso. Nós vamos observar que também estes que estavam ali ao lado de Cristo, condenados à morte e à morte de cruz, também zombaram do Senhor. Também estes que ladeavam o Senhor blasfemaram do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa, nos ensina grandes coisas, nos ensinam grandes coisas. Jesus sofreu. Jesus sofreu. As pessoas que passavam por ali, vendo a cena, nomeavam as suas cabeças e diziam: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz. Pessoas que passavam por ali, talvez alguma daquelas pessoas que houvera recebido algum tipo de benefício de Cristo, talvez tenham se alimentado na multiplicação dos pães, talvez tenham sido curados,
talvez tenham sido livres de algum demônio, agora passavam e zombavam de Jesus. Preste atenção no discurso. Eles sabiam. Eles tinham escutado. O que eles dizem de forma afrontosa é uma reprodução das informações ditas por Jesus. Jesus, de fato, afirmou que destruiria o templo e em 3 dias o reedificaria? Sim. Se és filho de Deus, desce da cruz. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta a vocês bem simples. Teria alguma dificuldade para Jesus descer da cruz? Teria alguma dificuldade? Se Jesus quisesse, ele sairia da cruz, dava vida novamente àquela madeira, se ele quisesse, assim o faria. Mas lembra do texto de Paulo aos Filipenses? Fui obediente até a morte, e morte de cruz. Cada sofrimento, cada afronta dessa que Jesus passou ali naquela cruz, é uma maneira de ele estar dizendo a mim e a você: eu amo você. Tem um coro que diz: foi no Calvário onde ele, sem palavras, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amar é sacrificar-se. E Jesus se sacrificou por mim e por você. Versículos 29 e 30, nós encontramos os que passam zombando, mas não para por aí. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam. Estes grupos aqui representados, nós temos sacerdotes, nós temos escribas, nós temos anciãos e nós temos fariseus. 4 grupos majoritários, elite de Israel, escarneciam. E você vai ver que eles estavam antenados, que eles conheciam, que eles não eram ignorantes a respeito dos fatos ocorridos na vida de Cristo. E eles diziam: salvou aos outros. Eles sabiam que pessoas haviam sido ressuscitadas. Eles sabiam que cegos tinham visto, que surdos tinham falado, que enfermos haviam sido curados. E aí eles dizem: salvou os outros. Preste atenção, que não há questionamento por parte dos inimigos em relação aos feitos de Cristo. Você deve marcar na sua Bíblia, no seu coração, que aqui nós temos um testemunho externo, não é um testemunho de um discípulo de Jesus. São acusadores que diz: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Olha, ele salvou os outros. É isso que eles estão afirmando. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Se é rei de Israel, como uma ovelha muda. Como uma ovelha muda. Jesus era bom nisso. Lá atrás, no princípio do seu ministério, quando no deserto foi tentado, o diabo dizia a mesma coisa: se és filho de Deus, lança-te. E Jesus não perdeu em momento algum da sua existência a linha, a magnitude do verdadeiro Deus e da vida eterna. Aqui, da mesma forma, ele
como uma ovelha muda. E eles vão além. Confiou em Deus, livre-o agora. E mais uma vez eles vão dar prova de que conheciam a fala de Jesus, porque disse: sou filho de Deus. Eles conheciam a pregação de Jesus, mas não misturaram com fé, irmãos. Aí cabe aqui indagarmos quantas pessoas nós conhecemos que conhecem os fatos a respeito de Cristo, mas que nunca os misturaram com fé, que nunca creram. E talvez, quem sabe em nosso meio, possa ter alguém que conhece os fatos, mas que não crê, que não confia. Esses homens, sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, aqui na sua fala eles deixam claro que ouviram a mensagem. Realmente Cristo afirmou ser filho de Deus, e eles agora estão dizendo: olha, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Nós vimos as acusações dos que passavam, vimos as acusações das elites, podemos dizer, vimos as acusações dos livres, vimos as acusações da elite, e vamos ver estas mesmas acusações sendo reafirmadas por aqueles salteadores que estavam ao lado de Cristo. Agora há pouco eu abri espaço para a presença destas duas figuras na cena. Quando no versículo 38 mencionei que 2 salteadores foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Estes homens que estavam na mesma situação condenatória de Jesus, com uma diferença: por merecimento. Cristo não. Aqueles homens estavam naquelas malditas cruz por merecimento, eram salteadores. Jesus não. E mesmo estes que ali estavam por merecimento, acharam-se no direito de vilipendiar o Senhor. As mesmíssimas acusações que lançaram os grupos mencionados anteriormente, também estes os fizeram. E o mesmo, versículo 44, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Aqueles ladrões, e é interessante que tem algumas teorias de quem não estuda a Bíblia, diz, o bom ladrão. Houve na cruz um homem que arrependeu-se dos seus pecados e creu em Jesus como Salvador. Amém? Mas isso fica para outro momento. Não é hoje que nós vamos falar sobre isso. Porém, irmãos, esse homem era um miserável pecador e na cena da crucificação e da morte de Jesus, ele também vilipendiou o Senhor, acusando o Senhor do mesmo que o fizeram aqueles que passavam, o mesmo que fizeram as elites de Israel. Estes homens condenados à morte também o fizeram. Versículo 45, nós temos aí uma mudança uma mudança na geografia. Houve trevas. Houve trevas.
E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Aqui no Amazonas brasileiro, nesse período, já havia habitantes. E talvez tivessem lá um grupo de caçadores prontos, acorralando uma casa. Houve trevas. Houve trevas. Lá na África houve trevas. Lá onde estavam os apaches americanos, houve trevas. No México, trevas. Na África, trevas. Então alguém diz, não, foi só em Israel. Bom, a Bíblia não diz que foi só em Israel. A Bíblia diz toda a terra. Então em toda a terra. Toda a terra. Aqui em Soledade, na época, não existia Soledade, mas houve trevas. Houve trevas. É interessante que qualquer um de vocês, se quiserem, aqui dentro da cidade, quando eu digo dentro da cidade, não é no município, é dentro da cidade. Há provas desse fato. No final da mensagem eu digo onde vocês encontrarem. Irmãos, trevas. Quando eu me remeto ao fato, não às trevas, mas o fato do que aconteceu ali no Calvário. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? A terra nunca pesou tanto, irmãos. A terra nunca pesou tanto. Quando Jesus diz, por que me desamparastes, todos os pecados de todos os pecadores de todos os tempos estavam sobre Jesus. Todos os pecados, todos os meus pecados, todos os seus pecados, todos os nossos, e quando eu digo nossos, não só dos que cá estão, mas de todos os homens de todos os tempos, estava sobre Jesus. A terra não suportou o peso. A terra não suportou o peso. Então, ao ouvirem a expressão de Cristo, alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. Um apressado correu, tomou uma esponja, embebeu-a com vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros diziam: deixa! Vejamos se Elias vem livrá-lo. Uma expectativa. Será que Elias vem livrá-lo? Talvez alguns achassem que Elias vinha rasgando o céu em carruagem de fogo e que iria passar por ali, pegar Jesus, tirar da cruz e levar Jesus para o céu. Não era esse o plano. Deus podia fazer isso? Mandar Elias no carruagem de fogo e tirar Elias? Se quisesse fazer, ele podia fazer. Mas era o plano? Não. Obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, Jesus é fascinante.
Não tem como você estudar a Bíblia e não amar Jesus. De todos os homens, os mais miseráveis são aqueles que não amam Jesus. Mesmo que eles estejam ostentando todas as coisas do mundo, não passam de tolos e miseráveis. Jesus sofreu ali como uma ovelha muda. Duas expressões devem acompanhar a minha alma, o meu espírito nesta noite. Como uma ovelha muda, obediente até a morte e morte de cruz. Como uma ovelha muda, obediente até a morte e morte de cruz. Será que Elias vem livrá-lo? Vejamos se Elias vem livrá-lo. E aí Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse momento nós temos o está consumado. Está feito. Jesus rendeu o espírito. E aí nós temos, na sequência do texto, alguns milagres. O versículo 51 diz: eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. Era fácil alguém pegar de baixo para cima, pega aqui na cortina, ó, rasguei. Mas aqui já é um pouco até difícil, aqui é baixa a cortina. Alguém chegar ali, sem uma escada. Mas de cima a baixo, rasgou-se a cortina. E tremeu a terra. E tremeu a terra. E fenderam-se as pedras. Aqui na cidade, nós temos alguns lugares que tem rochas expostas, não é? Um lugar que dá nome ao bairro o Cruzeiro. No Gouveão também tem um trecho que tem pedras. Elas estão ali, daquela forma, não desde o início do mundo. Aquele formato é consequência da ressurreição. Eu gosto de caminhar aqui nessa direção, quando viajo esse trecho de Santa Luzia, Patos. Não é uma viagem rápida se você for por Assunção, né? Na Assunção, aí você vai pela antiga estrada que leva para o sertão, até próximo a Patos. Você pega novamente a BR-230. É uma estrada estreita, com muitas curvas, mas você vê as serras. Eu não sei se o irmão João já foi nesse, certo? Só pela 230. Na 230 você vê muitas rochas. Eu já desejei ir com o irmão John Leno para a gente tirar fotos, né? Fotos. Aquela geografia ali é consequência da ressurreição. Salgadinho, isso, por Salgadinho. A palavra que estava me faltando, Salgadinho. Irmãos, consequência da ressurreição. A palavra de Deus, que nunca erra, e alguém pode me chamar de maluco, de doido, do que quiser. No final eu não estarei certo. Mas a Bíblia sim, amém? No final eu não estarei certo, mas a Bíblia sim. Fenderam-se as pedras. Meus amados irmãos,
Nós estamos falando hoje à noite da morte de Jesus. E eu estou deixando para os irmãos evidências do que Jesus, das coisas que aconteceram, com a terra, a geografia da terra, por causa da morte de Jesus. Meus amados irmãos, no versículo 54, diz o seguinte: e o centurião e os que com ele estavam, aliás, guardavam, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Irmãos, verdadeiramente, que bênção, que privilégio para este centurião. Ele presenciou essas coisas magnânimas e ele confessa Jesus como Filho de Deus. Deus operou salvação até mesmo na morte. Meus muito amados irmãos, esse relato que nós desfrutamos dele hoje à noite é algo imprescindível para nós. Sem esse fato, não haveria salvação. Sem a morte de Jesus, não haveria salvação. Tem um dito em relação a um batista bíblico que diz o seguinte: que um batista bíblico é um ser humano, crente, que crê que Cristo nasceu milagrosamente, que Cristo viveu milagrosamente, que Cristo morreu milagrosamente, que Cristo ressuscitou milagrosamente e que Cristo subiu ao céu milagrosamente. Hoje à noite, nós vimos o milagre da morte de Cristo, porque me amou, porque Ele amou. Nosso desafio para esta semana, não só para esta semana, para a vida inteira, mas vamos fazer um desafio a curto prazo. Conta essa história para o número maior possível de pessoas. Conta essa história. Conta a história de Jesus. Ele morreu para me livrar do inferno. Ele morreu para lhe livrar do inferno. A morte de Cristo é suficiente para salvar todos os homens, mas é eficiente apenas para os que creem. Cristo morreu. Nós vimos aqui hoje à noite pessoas que conheciam a história de Cristo, que conheciam os milagres de Cristo, mas que não creram. Nós conhecemos sobre a morte de Cristo, que como uma ovelha muda, foi obediente até a morte e morte de cruz. Que o Senhor nos ajude a testificar dele para a honra e glória tão somente de Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos membros dessa igreja. Que Deus abençoe aqueles que nos acompanharam pela internet, que possam crer em Jesus como Salvador pessoal. Amém?